Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou Gisele Federici, começando mais uma análise semanal com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, que está todas as terças-feiras à tarde aqui na TV 247. Rui, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo tranquilo. Então tá bom. Na medida do possível, né? Sempre, né? Temos. A Irene está perguntando aqui se está ao vivo. Sim, acabamos de entrar ao vivo com 5 minutinhos de atraso. E temos temas variados hoje para falar, né? Acho que vou começar com alguns assuntos internacionais. Um deles foi bastante perguntado na semana passada, né? O público queria muito saber sua análise sobre a Bielorrússia, Belarus, né? E a situação esquentou lá, né, Rui? Você ficou de fazer uma análise hoje, depois de analisar os fatos com mais distanciamento. E então teve mais uma semana e o tema está quente ainda, protestos acontecendo, né? O líder deu declarações ontem, propôs entregar o cargo depois do referendo que está prestes a acontecer. Então, faça sua análise sobre a Bielorrússia, e depois tem também o Equador, para a gente falar sobre o Rafael Correa, um assunto que também está super quente, né? E que ele deve se candidatar na chapa como candidato a vice, ali no mesmo formato da Argentina, onde a Cristina Kirchner também foi candidata a vice. Então, te passo para começar pela Bielorrússia. O caso da Bielorrússia é um caso complexo, né? Porque, de um lado, nós temos as características do regime político bielorrusso, né? Nós temos aí um presidente da República, o Lukashenko, que está no cargo desde 1995, repetidas eleições. Evidentemente que, se você tem essa quantidade de eleições vitoriosas, né? Ele estaria no cargo há 27 anos, aproximadamente. As eleições acabam sendo quase que uma formalidade. E a direita internacional explora isso daí para procurar derrubar não só o atual mandatário, mas o conjunto do regime político. Qual que é a questão que está por detrás disso daí? A Bielorrússia é um país onde a transição para o capitalismo, né, feita pela antiga burocracia soviética, ela foi feita posteriormente à transição da própria Rússia, né? E o desastre econômico que foi provocado na Rússia levou também esse setor da burocracia, a Bielorrússia é uma república importante, relativamente importante, a olhar com maior cautela essa transição para o capitalismo. Então, eles operaram o que eles chamaram de socialismo de mercado, transformaram o país num país de tipo capitalista, mas a maior parte da economia ela permaneceu sob o controle do Estado, ao contrário do que aconteceu na Rússia, onde o Yeltsin ele distribuiu simplesmente empresas absolutamente gigantescas para a sua camarilha, os seus amigos lá, numa operação devastadora. Os resultados da transição para o capitalismo, né, da restauração capitalista na Rússia foram tão desastrosos que, durante o período da restauração, a população da Rússia diminuiu, né, em função do excesso de consumo de drogas, suicídios, pobreza, etc. e tal. Isso daí acendeu um sinal vermelho. A Bielorrússia optou por uma transição bem mais moderada, né? E o problema é que, logicamente, o capitalismo, nós estamos vendo em todos os países do mundo, não quer saber de
economia estatal. É preciso transformar todo tipo de empreendimento econômico, de possibilidade econômica, numa oportunidade de negócios para os especuladores, né? Isso daí não é simplesmente a vontade de ganhar dinheiro, é um problema de sobrevivência, porque a crise capitalista ela vai se transformando numa crise cada vez maior. Bom, aparentemente tudo o que aconteceu na Bielorrússia foi programado com antecedência, natural, né? O imperialismo é uma força muito poderosa, tem a capacidade de previsão política, de organização, de planejamento, lançaram um candidato direitista e lançaram aí, como aconteceu no caso da Bolívia, a questão da fraude eleitoral, que não ficou provada também. No caso da Bolívia, ficou provado que era uma mentira, que era uma farsa. No caso da Bielorrússia, não está provado nada, mas eles conseguiram, tá, gerar uma mobilização que atingiu determinados setores populares, né? Setores, inclusive, da classe operária, que são uma base do governo. Então, isso daí, me parece, né, não é o resultado do problema político, da fraude eleitoral em si, mas é o resultado da situação econômica. A situação econômica mundial é grave em todos os lugares, é mundial, né? É grave em todos os lugares e tal, e o governo foi atingido por isso, né? A última notícia que eu vi é que o governo estava aí chamando um referendo sobre determinadas mudanças na legislação, mas que não estava disposto a abrir mão do poder político no país. Me parece que o que acontece aqui é que você tem um Estado, né, que é um alvo do imperialismo e que, no momento de debilidade, no momento de crise, o imperialismo ataca. Quem acreditar que o que está acontecendo na Bielorrússia é uma revolução popular ou coisa que seja, está completamente desnorteado. O que nós temos aqui é uma manobra do imperialismo que suscitou uma certa mobilização, uma desestabilização do regime. Mas é tudo, não é que vai haver nenhuma grande revolução nem nada. A última coisa que eu vi a respeito da Bielorrússia foi uma matéria, vi agora há pouco, né, onde a Angela Merkel e o Macron estavam discutindo sanções contra o país, quer dizer, para forçar a queda do governo. E o Putin, que é um aliado do governo da Bielorrússia, do regime político, falou que uma operação dessa natureza seria totalmente inadmissível. E, de fato, né? Você vai propor sanções internacionais porque um país está tendo problemas com a eleição. Não faz sentido nenhum isso daí. A eleição é estritamente um problema interno do país. Mas a gente vê pela atitude do imperialismo europeu que nada do que aconteceu é inocente. É como o caso do Líbano também. É muito parecido com o caso do Líbano. E dá para citar até outros países, né, como exemplo, no sentido de o país está em crise e começa a ter uma insatisfação, às vezes, com o resultado das eleições, ou até no processo das eleições, e há uma interferência internacional para se tentar resolver a crise, né? Então, Venezuela, Bolívia, e muitas vezes essa insatisfação do resultado eleitoral já é planejada, né? Como aconteceu na Bolívia, em que havia ali uma estratégia para que pessoas fossem às ruas e financiamento para isso, e etc., né? Então, a gente pode passar para o caso do Equador. Queria que você falasse sobre o Rafael Correa, uma notícia de hoje, né, que ele pretende se candidatar. Rafael Correa, que deixou o Equador depois de uma perseguição judicial, né, algo que também a gente fez comparações com o Brasil, né, no caso do Lula, né, e o lawfare, e ele acabou indo para Bélgica, né, onde ele morava, e agora ele é um candidato à vice-presidência
no estilo Cristina Kirchner, né? Como é que você vê essa saída para o Rafael Correa depois dessas tentativas de cassação do partido, né? Ou tem todo um contexto aí para que ele não participasse das eleições. Bom, eu não vi por qual partido que ele vai participar das eleições, né? Porque o partido dele foi colocado no. Foi considerado pela justiça ilegal, né? Então, não sei direito o que é o conjunto da situação, mas eu acho assim que é um desafio que ele lança, né, ao governo, que também é um governo como outros, resultado de golpe, né? É um governo. Só te responder aqui, Rui, que eu também não sabia, mas fui atrás aqui. Vai ser por uma coalizão de esquerda, né? Candidato pela Frente União pela Esperança, UNES. Ele disse numa transmissão pelo Facebook, hoje à tarde, declaração dele: aceito com alegria essa nova responsabilidade que não busquei nem mesmo desejei. Então é por essa frente de esquerda. Interessante. Quer dizer que então é uma coisa para se estudar melhor, mas aparentemente é um movimento mais geral, né, da esquerda, que um setor da esquerda já deve ter percebido que essa mudança de conduta do Lenin Moreno, né, não era um problema individual, mas é um verdadeiro golpe de Estado. Nós explicamos em várias oportunidades, isso é muito importante, né, que o golpe de Estado ele não pode ser visto simplesmente pela maneira como ele foi feito, né, porque ele foi feito de maneiras diferentes em vários países, e nem pelo resultado, digamos assim, puramente institucional do golpe de Estado. Nós temos que ver o conjunto da situação, né? Porque por exemplo, no Brasil, houve mudanças institucionais, mas não foram até o momento gigantescas. Mas quem é que, analisando a situação política brasileira, não vai ver, né, que o regime político funciona de uma maneira nova com esse pessoal? As coisas que estão acontecendo, a pressão que a direita exerce sobre o regime político, a presença do Bolsonaro e dos militares e tudo mais, mostram que, na realidade, né, o que define mesmo é a relação de forças. Então, no Equador, nós podemos dizer que houve um golpe de Estado, como aconteceu no Brasil, como aconteceu no Paraguai, como aconteceu na Bolívia, em Honduras, apesar de que as formas são diferentes. O próprio partido do Evo Morales foi colocado na ilegalidade, agora outros partidos estão se apresentando. Vamos ver a reação do governo, né? A princípio, é um desafio, porque ele foi condenado, o partido dele foi colocado na ilegalidade, e um conjunto de organizações oferece a candidatura para ele, e ele aceita, e na realidade tende a transformar o pleito eleitoral num plebiscito, né? Ou seja, o governo golpista, abertamente pró-imperialista, um governo antinacionalista, neoliberal e tudo mais, e o presidente que foi o presidente nacionalista do Equador por um longo período, né? Um homem com grande popularidade. Vamos ver o que vai acontecer, se o regime vai procurar impedir a candidatura dele, em nome de que ele está condenado, está fora do país, alguma coisa, vai deixar, vai fraudar a eleição, o que vai acontecer? O que eu vejo nisso daí de positivo é que é o que a gente também esperava da candidatura do Lula no Brasil. Ou seja, que uma iniciativa dessa natureza colocasse em crise, abrisse uma crise no processo golpista. Isso que eu vejo como sendo a coisa mais positiva no caso do Rafael Correa. Legal, muito bom. Deixa eu trazer uns comentários aqui. Agradecer ao Juliano Miranda, que mandou um superchat no início do programa. Vitor Assis da Silva pergunta: Rui, a Folha destacou recentemente que o PT diminuiu suas alianças com o PCdoB e aumentou as alianças com o PSOL.
Como interpretar isso? Já te passo para responder, tá? E a gente entra no tema mais eleitoral. Eric Menezes, a situação de ataque do imperialismo na América Latina não deveria estar motivando algum movimento de unidade sindical ou de esquerda no subcontinente? Por que isso não está acontecendo? Dan Vilela, sobre desoneração da folha de pagamento. Rui, você tem algum posicionamento a respeito? Dilma, quando a instituiu, através de lei, errou ao não exigir ao empresariado garantias de geração do emprego. E a Magda Famil, que diz, Rui, fale sobre a convenção do PCO. Viva o PCO, partido que não se restringe à política parlamentar e cria conselhos populares, como na minha cidade. A gente vai falar também sobre o conselho, sobre a convenção do PCO mais para frente, mas entrando nesse tema do Vitor, e se você quiser também responder antes, para finalizar a questão internacional, né, a pergunta do Eric, que fala sobre uma reação, uma mobilização na América Latina contra o ataque do imperialismo. E aí te passo a pergunta do Vitor, que é sobre as alianças do PT com o PCdoB e com o PSOL. E só ler um comentário aqui do Fabrício Nunes Canto, que ele fala, coitado do Rafael Corrêa, né, que está quase num exílio na Bélgica, terra de sua mulher. Ele realmente ainda está lá, né? Ele não voltou para o Equador desde que deixou o poder e que o Lenin Moreno assumiu. Então, passo para você, Rui. O Rafael Corrêa está exilado, né? Ele está com um mandado de prisão contra ele. Ele foi julgado em absentia. E a situação dele é muito crítica. Bom, esse problema, que é uma preocupação de todos, né? Por que o pessoal não reage? Eu acho que isso daqui a gente deve entender que é uma característica estrutural da situação política. Nós temos um processo de evolução do regime político que se apresentou durante as últimas décadas como um regime de tipo democrático para a direita, né? O que há, na realidade, não é uma simples oscilação no posicionamento político de determinados setores, mas é um processo que envolve a decomposição desses regimes políticos. O regime político brasileiro, por exemplo, está em franca decomposição, né? Tanto pelas medidas que são tomadas pelo judiciário, como pelo legislativo, como pelo executivo, a gente vê que nós vivemos no reino da arbitrariedade, tá? Também as decisões que são tomadas não obedecem nenhum parâmetro legal. Está cheio de gente aí sendo processada com base em julgamentos farsescos, etc. e tal. Quer dizer, o regime está em decomposição, isso acontece em todos os lugares. Só que a esquerda internacional, ela não está vendo a coisa desse ponto de vista. Ela vê que existe uma ofensiva direitista, mas ela acredita, me parece, que isso seja uma coisa transitória, né? Que isso daí seria alguma excepcionalidade. Por exemplo, no Brasil há muito a ideia de que o problema é o Bolsonaro. Embora o Bolsonaro logicamente seja um problema e um problema específico, está muito longe de ser verdade que o único problema é o Bolsonaro. O conjunto do regime político, o conjunto da burguesia, dos partidos, das instituições apoiaram o golpe, colocaram o Lula numa posição em que ele não poderia concorrer, estão atacando os trabalhadores de uma maneira extremamente violenta e tudo mais. Quer dizer, não é uma coisa acidental, não é uma coisa que parte de um determinado setor da política de cada país, mas é um movimento de conjunto. Isso não foi compreendido de uma maneira geral pela esquerda, que tem a expectativa, que eu considero que é uma expectativa completamente falsa, de que as coisas vão se ajeitar aí, de que, através de uma combinação de setores políticos, você possa conseguir voltar à etapa pré-golpe. Isso não vai acontecer. Por esse motivo também, por esse motivo e por outros motivos, né, a situação ela tem uma complexidade,
a esquerda não faz aquilo que seria a única solução para o problema, que é promover a mobilização das massas contra esse processo, contra os golpistas de conjunto. A gente vê que toda hora o pessoal apresenta algum tipo de solução ilusória como sendo uma solução, né? Já falaram até que os militares iam controlar o Bolsonaro, agora todo mundo já percebeu que os militares talvez sejam um problema até maior do que o Bolsonaro. Mas são ilusões, né? Ou então a ilusão de que vão ganhar a eleição, de que vão isso. A gente atravessa tudo isso daí. A paralisia, a apatia da esquerda se deve a essas ilusões. E nesse momento aqui, né, nós vamos discutir isso, apareceu aí a pesquisa que fala que o Bolsonaro, a Folha de São Paulo falava que o Bolsonaro está no auge da popularidade, que é uma coisa assim que você fala, acho que eu estou com problemas mentais, eu vou tomar algum remédio, porque não pode ser verdade que eu estou lendo isso daqui. Mas você vê, a esquerda agora isso daqui vai influenciar de uma maneira muito grande a esquerda, que vai falar, nossa, o Bolsonaro, então vamos nos aliar aí até com o Mourão, para ver se a gente contém o Bolsonaro. Vai começar uma outra fase de loucura da esquerda total. Então, esse é o problema. Para você chegar numa solução positiva, que é a mobilização ampla, é preciso atravessar essa floresta que foi colocada aí de ilusões, né? De armadilhas políticas, de armadilhas subjetivas da consciência, do pensamento, que dividem todos os setores de esquerda, impedem uma ação unitária e tudo mais. Por exemplo, nesse programa aqui, eu acho que no último ano e meio, praticamente não houve um único programa que a gente não precisa de uma mobilização pelo fora Bolsonaro, e ninguém se decidiu até agora a fazer essa mobilização, né? Agora que o Bolsonaro está no auge da popularidade, segundo a imprensa golpista, o que o pessoal vai fazer? Vai mobilizar contra ele ou vai falar que não dá para mobilizar porque ele está no auge da popularidade? São esses problemas, né? A questão do PCdoB, a questão do PT e do PSOL é uma questão do PCdoB. O PCdoB é o partido da esquerda que deu a maior guinada à direita, né? Então, eles, evidentemente, não estão numa política de aliança com o PT. Eles estão na política da frente ampla, na qual um setor do PSOL também está, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, etc. e tal, e na qual até um setor do PT também gostaria de estar, mas não está, porque o partido meio que fechou a porteira para essa política, né? O fundo dessa política é mais uma ilusão de que você, em aliança com o setor dos golpistas, você vai superar a situação. Não vai, né? Tem que ver aí exatamente o que cada partido interpreta, mas eles estão fazendo o jogo da burguesia, que é a tentativa de isolar aquele setor que é a grande ameaça à estabilidade, a grande ameaça política à estabilidade, que não foi conseguida até agora, do regime político dirigido pelos golpistas, que é a ala lulista do PT. Né? Com o Lula acontece a mesma coisa que com o Rafael Correia. Ele saiu candidato, é um problema, o regime não quer ter ele. Ele é um candidato poderoso, ele coloca em crise o negócio. O Lula é a mesma coisa. Então há um esforço sistemático no sentido de isolamento do Lula. E eu acho que o PCdoB está muito profundamente envolvido com essa política. Aí o PT faz alguma aliança com o PSOL, faz aliança com o PCdoB também, mas nem com o PSOL também a aliança vai muito longe. É uma coisa mais de menor voo também. Não sei se eu respondi tudo aí que falaram. Respondeu. Até o Orlando Silva, né, do PCdoB, que é pré-candidato aqui em São Paulo, deu uma declaração recentemente
bastante dura, né? Uma crítica bastante dura aí contra o PT e contra o PSOL também, dando essa linha aí de separação, né? O PT e o PCdoB são aliados históricos, né? De décadas, sempre reforçam isso nas parcerias, nas alianças eleitorais. E o Orlando Silva disse: o PT é parte do passado e o PSOL é uma espécie de PT retrô dos anos 80. Então ele fez de propósito ali, né? Fez intencionalmente uma super alfinetada para levantar essa discussão aí de que estão em campos pouco diferentes, né? Eu coloquei aqui na tela o superchat do Luiz Alberto Benevides, que fala: Rui, auge da popularidade dele. Se é auge, logo cai. E daqui a pouco eu leio o superchat da Albetiza Moreira, que a gente vai falar sobre a questão da Sarah Winter, do aborto. Mas pegando esse comentário do Luiz Alberto, então se aprofundando aqui nas pesquisas, né? 2 pesquisas recentes, Datafolha e o Instituto Ipsos, né? Encomendado pela XP. Não sei se o Rui travou, acho que ele deu uma travada. Vamos ver se ele volta. Peraí. Vamos ver se ele está reconectando. Bom, enquanto isso, eu vou ler aqui o comentário da Albetiza Moreira, que diz: Rui, a esquerda se esquiva de debater o aborto, a extrema-direita faz a festa. E a esquerda topa tudo por voto e no final legalizam a fraude eleitoral. É exatamente isso que a gente vai comentar sobre o caso que aconteceu no Espírito Santo, mas o resultado, né, do aborto foi em Recife, onde aconteceram protestos de fundamentalistas religiosos, né, da extrema-direita, em frente ao hospital contra a realização do aborto. Deixa eu ver se o Rui teve problema com a conexão aqui. Só um minutinho. Ele deu uma saída aqui mesmo. Então, enquanto isso, eu vou lendo aqui alguns comentários que vão chegando até ele retornar. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a Magda Famil, tá? Bom, o programa do Rui é meio difícil aqui, né? O Dan Vilela tá dizendo, e a minha pergunta, Gisele? Sim, da desoneração da folha. Eu vou deixar separado aqui, Dan, o seu superchat de mais cedo, para ele falar quando for falar sobre economia, tá? E que a gente vai falar sobre teto de gastos, e aí a gente aproveita e falar isso. Oi, Rui. Tudo certo aí, né? Eu estava ouvindo, não estava aparecendo. Tá, aqui travou. Faltou uma pergunta sobre a desoneração da folha de pagamento, mas a gente fala quando for falar do teto de gastos, tá? Eu te lembro, que é a pergunta do Dan Vilela. E então, voltando às pesquisas. Datafolha recentemente e pesquisa Ipsos, né, da XP ontem, indo no mesmo caminho. O caminho de que há uma maior aprovação do governo federal e a reprovação está caindo. Coisa de 5, 7 pontos, né? Uma diferença significativa. Então, sua avaliação é de que isso não é real. Qual a sua posição sobre essas pesquisas? Por que elas estão mostrando essa tendência? Se há mais de uma pesquisa indo por esse caminho? Olha, normalmente a pesquisa, eu acompanhei as pesquisas do Datafolha durante todo o golpe. E as pesquisas do Datafolha, uma coisa impressionante é que elas confirmavam sempre a posição da Folha de São Paulo e dos golpistas. Por exemplo, a pesquisa chegou a apontar a Dilma com 3% de aprovação. É uma coisa... Todo mundo sabe que o PT não fica reduzido a 3%. Só se a Dilma tivesse, sei lá, tivesse sido pega aí com uma máscara dentro do banco, roubando o banco, sei lá. Qualquer coisa assim, é absurdo isso daí. Essa nova pesquisa, ela veio sendo elaborada pelas teses dos próprios jornais. O Bolsonaro está crescendo no Nordeste, vai roubar a base do lulismo, etc. e tal. Então, eu olho a pesquisa da seguinte maneira.
Bolsonaro está crescendo no Nordeste, está roubando a base do Lula. Oh, que desgraça! Que fazer para derrotar o Bolsonaro? Precisamos de um bom candidato de direita que seja apoiado pela esquerda para enfrentar o Bolsonaro. É a única salvação da humanidade diante desse flagelo que é o Bolsonaro. Eu acho que isso daí, a pesquisa, é parte de uma operação política que já está em andamento há muito tempo. Todo mundo sabe que pesquisas podem ser feitas de diversas maneiras, podem dar resultados muito complexos e tudo mais, mas o fundo da pesquisa é isso daí, é preciso montar a frente ampla. Só precisaria ver quem é que é o grande salvador da pátria. Será o Dória, o Witzel, o Luciano Huck? Quem será esse salvador da pátria? Quem que a Globo vai escolher como o salvador da pátria, que é a única alternativa, uma vez que o lulismo está desaparecendo no Nordeste, o Bolsonaro está ganhando toda a base do Lula, etc, etc, etc. Eu acho que é uma mera e muito grotesca e muito descarada operação política essa daí. Não acho que a gente tem que ter aquele negócio, não, mas a Folha não mentiria. A Folha mentiu 40 mil vezes durante o golpe de Estado. Tá? Eu acho que é uma coisa muito bem montada, isso daí. E como montada, né? Como é a montagem disso na sua avaliação? Como é, de fato, essa estruturação para que saiam esses resultados? Já que há mais de um instituto de pesquisa, tem lá o número de pesquisas feitas, etc. Como é feito isso na prática? Isso daí a gente teria que ver quem é que são as pessoas que controlam esses institutos. A Folha a gente sabe, Datafolha é a Folha, né? Então aí não tem nenhuma dúvida. O outro instituto teria que ver, possivelmente, né? Tem a influência do PSDB, da Globo, dessa ala política aí. Não seria nada estranho que tivesse isso daí. O que eu acho espantoso na notícia é o seguinte, que o Bolsonaro, a popularidade do Bolsonaro subiu quando a pandemia está totalmente fora de controle. Antes dessa pesquisa saiu uma outra pesquisa, que também era muito estranha, que falava o seguinte, que a culpa da pandemia não é do Bolsonaro. Por que alguém acreditaria nisso? Qual que seria o motivo pelo qual a pessoa falou isso daí? Que o Bolsonaro não tem nada. O Bolsonaro ele fez campanha explícita para dizer que não existia pandemia, que era uma gripezinha só. Ele foi totalmente... ele mostrou, assim, de público, uma grande insensibilidade com relação ao problema da pandemia. Se o Lula ou a Dilma fizesse uma coisa dessa daí, o pessoal a pesquisa dava insurreição contra o PT. Se o Lula falasse assim, você pensa que eu sou o quê? Você acha que eu sou coveiro e tal? Os jornais iam bater nisso daí, iam falar, o povo está se reunindo para invadir o Palácio do Planalto para tirar o Lula de lá a tiro. Né? Não, é uma manipulação, não há dúvida nenhuma. Eu não sei como é feita a manipulação, mas que é uma manipulação, não há dúvida. O cidadão tem 100 mil mortes nas costas, isso pelos dados que são apresentados aí, e ele sobe na pesquisa, faz favor. E como é que você avalia essa interpretação que a pesquisa traz, as duas, aliás, de que o apoio cresce ao mesmo tempo em que o auxílio emergencial vai sendo pago, né? Ou seja, o Bolsonaro está com maior apoio ao seu governo por conta do auxílio emergencial que ele faturou, né, mentirosamente, né, de forma totalmente falsa, dizendo que era uma proposta dele, enfim, que ele está pagando o povo para que o povo
né, se sustente aí durante a pandemia. Como é que você vê essa relação da maior aprovação com o auxílio? É interessante isso daí, né? Vamos fazer um comentário, porque, logicamente, é um problema complexo você entender essa movimentação na opinião pública em geral. A opinião pública é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam. O pessoal, eu já vi as pessoas hoje dá que a opinião é A, e amanhã o pessoal age de uma maneira extremamente violenta contra essa opinião A. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Mas eu diria o seguinte, eu faria o seguinte comentário, né? Levantaria a seguinte lebre. O auxílio emergencial, ele foi pago, todo mundo, todos os dados que foram levantados mostram que ele não foi pago principalmente para a população mais pobre. Que os setores que mais receberam auxílio emergencial são setores que trabalham por conta própria e tal, nas cidades, que era esse o destino do auxílio emergencial, né? Então, isso daí mostra por que ele teria crescido nesse setor. Não parece plausível. É um setor onde ele tem uma certa popularidade, não é o setor principal da popularidade do Bolsonaro, mas é um setor que é mais bem informado tudo. Por que mudaria de opinião assim de uma maneira tão drástica? Não me parece real. Nem também ficou muito marcado que o auxílio emergencial fosse uma obra do Bolsonaro. Nem ele mesmo fez tanta propaganda assim. Ele falou, né? Mas a gente não vê toda essa propaganda. É uma coisa complexa, mas eu acho que não é assim como estão apresentando. O Bolsonaro ele sobe e desce na pesquisa de acordo com a vontade do pessoal. Quando o pessoal queria controlar, quando a Folha queria controlar o Bolsonaro só caía na pesquisa. Agora que eles já chegaram num acordo com o Bolsonaro, ele sobe na pesquisa. Então, a Luísa Oliveira faz uma pergunta exatamente sobre isso. Ela diz, mas a Folha era contra o Bolsonaro, agora estão aliados? Se venderam? Então, o que eu entendi que você está trazendo aqui como avaliação é que não é que ela esteja aliada do Bolsonaro, mas sim mostrando uma suposta força do Bolsonaro para que surja uma outra personalidade para se candidatar à presidência, ou até que, se o Bolsonaro sai antes do mandato, para que se torne presidente antes de 2022, né? Seria isso, alguém, enfim, um Dória, um Luciano Huck, não sei. Não é só isso. A Folha está contra o Bolsonaro em termos, né? Porque nós sabemos que o conjunto da burguesia é contra o fora Bolsonaro. Nós não podemos nos deixar levar pelas manobras que o pessoal faz. No final das contas, todo mundo falou que era contra o impeachment. A Folha é idem. Você não vê uma campanha na Folha pelo impeachment do Bolsonaro. A campanha da Folha é uma campanha difusa. Jornal da Democracia, né? Lembrando sempre que democracia é uma palavra. Todo mundo acha que sabe o que é a democracia, mas democracia não é nada, é uma palavra. Democracia é o quê? Que tenha eleições periódicas, o que seria exato? Quais são as instituições, as leis, as medidas que caracterizariam, né, uma democracia? Você vê que eles não têm nenhuma reivindicação específica. O protesto deles é um protesto de baixíssima intensidade. Ninguém pede para o Bolsonaro sair. A Folha, o Globo e outros querem que o Bolsonaro fique lá até 2022. Essa que é a realidade. Em 2022, se houver a possibilidade de lançar um candidato que derrote o Bolsonaro, que não seja um candidato ligado ao PT lulista, eles vão se defrontar com o Bolsonaro. Se houver essa possibilidade.
Por isso, isso é importante também para entender a manobra. Porque se sai o candidato da burguesia e sai o PT, né, esse candidato não vai ganhar de jeito nenhum. Eles vão ser obrigados a votar no Bolsonaro para que o Bolsonaro não perca a eleição para o PT. É assim que vai funcionar o negócio. Então, eles precisam anular o PT, anular a esquerda não, o PT, o Lula, particularmente, do ponto de vista da eleição presidencial. E eles estão numa operação muito grande. Agora, veja bem, se essa operação deles não der certo, eles vão apoiar o segundo mandato do Bolsonaro. Porque eles não são anti-bolsonaristas como eles querem dar a entender. Eles prefeririam um outro candidato. Mas o Bolsonaro também é candidato deles. Como aconteceu na eleição passada. Todo mundo gostaria de ter um outro candidato. Mas na hora H, só o Bolsonaro tinha condições de derrotar o PT, então tinha que apoiar o Bolsonaro. Precisa entender esses detalhes da política, porque senão a gente fica com muitas ideias fantasiosas, né? O combate da Folha, da Globo e de outros contra o Bolsonaro é a tentativa de reorganizar o panorama político com base no que eles chamam de centro democrático, ou seja, uma direita safada, golpista, antipopular, ditatorial, repressiva, igual o Bolsonaro, tudo. Foram eles que fizeram toda a campanha direitista que levou à queda do governo e levou à popularidade do Bolsonaro. É um problema de poder, não tem nada a ver com a democracia, não tem nada a ver com a defesa dos direitos de ninguém. Agora, se eles não conseguem fazer isso, o candidato deles é o Bolsonaro, o que mostra que eles são parte também da extrema-direita. Porque senão o Bolsonaro não podia ser candidato deles. A Folha ajudou a eleger o Bolsonaro. Quem ajuda a eleger um elemento de extrema-direita pode ser considerado um democrata? Não. Pode ser considerado um conservador que não é da extrema-direita? Também não. Então, a situação política... A Folha ainda teve um caminho um pouco diferente do Estadão, por exemplo, durante as eleições, né? Publicando reportagens que mostravam o escândalo das fake news, enquanto o Estadão publicou o editorial né, como que era o título? Aquele que era a dificuldade, né, entre o professor e o Bolsonaro. Esqueci o título agora. Mas aquele editorial que ficou super sendo lembrado até hoje, né? Você não vê nenhuma diferença na linha editorial durante o processo eleitoral, não, por exemplo? Em geral, para fazer uma análise política precisa, você tem que procurar entender as diferenças que existem, porque elas existem mesmo. O Estadão não é a Folha não é o Globo não é o Estadão, o Correio Brasiliense não é igual a todos esses aí, cada um é cada um. São grupos, né, são núcleos de interesses econômicos distintos, mas eles todos fazem parte de um mesmo bloco político, que é o bloco da burguesia. E cada um atua na defesa da política central desse bloco à sua maneira. A Folha, por exemplo, para sobreviver, ela tem que fazer esse jogo de nós somos o jornal da democracia. Porque se ela não for o jornal da democracia, os leitores vão preferir o Estadão ou o Globo, que são jornais conservadores tradicionais. Você perde, né? É como se vamos supor, o Fernando Haddad tentasse ser o Dória. Por que você vai querer um Dória de imitação quando você tem o Dória de verdade? Não faz sentido, né? O problema na eleição, que ficou claro, é o seguinte: na eleição, a única alternativa ao Bolsonaro era o PT. Era o Lula e o Fernando Haddad. A Folha não defendeu esses candidatos. Ela simplesmente foi mais suave porque correspondia ao eleitorado dela. Uma parte do eleitorado, o público leitor dela. Uma parte do seu público leitor
com certeza votou no PT. Olhou e falou, não, Bolsonaro... É então, uma questão de negócio, né? Nesse caso. de negócio e controle do público, né? Você não pode desafiar o público assim. A Folha desafiou bastante. Nós temos que lembrar que os articulistas da Folha eram bem incisivos contra o PT. Eles foram perdendo leitores durante todo o processo golpista. Quando chegou no final, eles agora estão dando esse cavalo de pau, que é para tentar, né, voltar a ser o jornal da democracia. Mas a gente não pode se enganar com isso daí. É apenas e tão somente um jeito de fazer a coisa. E propondo aí para que todos vistam amarelo, né? Laliane Casais manda um superchat aqui, Revolução ou Barbárie. Tem aqui superchats também do César Santos, que diz, boa tarde, Gisele e Rui. Também achei um apoio explícito da Folha ao Bozo falando em recorde de 37 ótimo, né? Ótimo bom, versus 34 de péssimo. Absurdo. Abraços. E obrigada a todo mundo aqui que mandou o título do editorial do Estadão, uma escolha difícil, né? Que eu não lembrava. O Luiz Alberto Benevides, ele diz, Estopa avaliou que a subida da avaliação poderia se dever à relativização do genocídio da pandemia por quem não perdeu nenhum ente querido. Que acham? Eu, pessoalmente, depois de passo, Rui, acho que concordo com a análise de que colou para uma parte da população esse discurso do Bolsonaro de que a pandemia não era tudo isso, né? Quem não perdeu ninguém perto, ninguém próximo, continuou trabalhando e não ficou doente, fica mais fácil absorver esse discurso do Bolsonaro, né? A Albetiza Moreira diz aqui, a esquerda entra de gaiata no barco furado da Frente Ampla, naufrágio à vista. Rui Costa Pimenta está avisando como avisou que Lula ia preso e Dilma ia ser derrubado. O Luiz Alberto tinha mandado um outro. Rui, a maior guinada foi a do PSB no fim de 2012, consolidando-se em 2014. Que ele está falando da guinada à direita, né? A do PCdoB ainda é uma guinada conjuntural. Vejamos se permanece em 2021. E a Albetiza tinha falado do aborto, né? Que eu tinha lido quando você caiu. Rui, a esquerda se esquiva de debater o aborto, a extrema-direita faz a festa, a esquerda topa tudo por voto e no final legaliza uma fraude eleitoral. A gente precisa falar sobre esse caso, Rui. E tem também a questão econômica do teto de gastos, vou deixar mais para o final, né? A gente vai precisar estender uns minutinhos aqui hoje. Mas vamos falar sobre esse episódio que foi um filme de terror, assim, né? Só que realidade. Muito aterrorizante, né? Até o que eu estava falando no Boa Noite ontem, né? Pelo fato em si, pela violência contra uma criança, e depois pelos desdobramentos, né? Tornando o episódio ainda pior, ainda mais escandaloso, que é essa tentativa de apropriação da pauta pela extrema-direita, dizendo que defende a vida, defende a família, mas está lá fazendo protesto contra a criança de 10 anos que foi violentada pelo tio durante 4 anos, né, violentada sexualmente. E nenhum protesto contra o estuprador. É curioso que eles ligam a esquerda a uma suposta defesa da pedofilia, né? Recentemente aconteceu isso, né? Deles trazerem esse discurso de que a esquerda quer fazer lei para que seja para que a pedofilia seja considerada uma orientação sexual, enfim, umas coisas malucas, totalmente mentirosas e distorcidas, e agora eles estão fazendo isso, né? Sendo coniventes com o crime e fazendo protestos, na verdade, contra a garota. Então, Rui, como é que você vê esses protestos de fundamentalistas religiosos, né, e a reação da esquerda sobre esse tema? Bom, eu acho que esse é um acontecimento de primeiro plano, apesar de que, tudo bem, foi muito bem comentado e discutido, mas nós devemos dar mais importância a isso daí. A questão do aborto é um dos carros-chefes do programa da direita, da extrema-direita, e não só um carro-chefe do programa.
ele é uma espécie de instrumento com o qual a direita abre caminho, né, para atingir determinados setores populares. Por exemplo, como certas igrejas, como é o caso da Igreja Católica, por exemplo, são contrárias ao aborto, apresentam como sendo um crime, fizeram campanha, a ala direita da Igreja Católica insiste muito nisso daí, acaba se transformando numa política de primeiríssimo plano e de importância primordial para a direita. A gente vê aqui que isso aqui não é uma iniciativa isolada pelo caráter escandaloso da coisa, né? Eles pegaram, você vê, a colocação da direita é muito audaciosa, eles pegaram o caso de uma menina de 10 anos de idade que foi seguidamente, durante anos, estuprada, engravidou e estava fazendo o aborto, para atacar o aborto. Quer dizer, normalmente, quando você vai fazer uma campanha política, publicitária, você procura pegar o lado mais, digamos assim, a linha de menor resistência, né? Então você pega aí uma madame que não tem problemas sociais e papapá, e está fazendo o aborto, então não seria justificado. Esse caso aqui é um caso muito justificado. Eles pegaram esse caso porque é parte de uma ofensiva. Aí aparece os bolsonaristas, né? Essa Sarah Winter denunciando, quer dizer, eles estão de olho nisso daí já faz um tempinho e lançaram o primeiro ataque feroz. A esquerda não pode se confundir. Isso é parte de uma nova ofensiva da extrema-direita no país, né? Nós temos que lembrar que a atual ofensiva da extrema-direita, que começa bem antes do golpe de 2016, antes da eleição de 2014, ela foi feita, né? Ela começou, as primeiras manifestações que aglutinaram a extrema-direita, elas foram feitas em torno da luta contra o aborto. Inclusive, algumas figuras de esquerda chegaram a participar dessa luta. A candidata do PSOL, né, se não me engano, em 2010, quer dizer, bem no comecinho da coisa, ela era uma das principais lideranças do movimento anti-aborto. E esse movimento aí, ele foi um movimento importante para agrupar. Você lembra quem? Campanha presidencial? Luiz Helena. A antiga senadora Heloísa Helena. Certo. Agora ela está na rede, saiu do PSOL. Mas ela era. Não é assim, daqui a pouco o Boulos vai falar que é fake news, mas ela era líder e porta-voz da campanha anti-aborto, né? Nesse momento, havia muitos atos públicos da direita, organizados pela Igreja Católica, pela Federação Espírita Brasileira, e por 2006, alguém está falando aqui, quer dizer, bem no começo, quando o pessoal começa a se opor ao governo do PT. É no começo do segundo governo do Lula, porque o pessoal deve lembrar que o Lula chegou a falar o seguinte, que ele ia chamar um plebiscito nacional para decidir a questão do aborto, né? E aí começou uma campanha contra. E a direita ganhou um ímpeto com essa campanha anti-aborto. Quem já falou isso também foi a Marina Silva. Marina Silva, com certeza. Tanto a Heloísa Helena como a Marina Silva são evangélicas, né? São de algum grupo, eu não sei de qual confissão evangélica que eles são, mas... Marina acho que é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Então, quer dizer, setores que são contra o aborto. Ou a questão do aborto deu um grande impulso. Esse que eu acho que é o ponto mais importante para se destacar. Ao agrupamento da direita. Nas manifestações, participavam setores de extrema-direita declarados. Por exemplo, havia bandeiras integralistas nas manifestações,
foi um foco de reagrupamento da extrema-direita. E aí eu acho que nós estamos vendo aqui a volta desse negócio. Não aconteceu nada, ninguém falou nada de aborto, e eles saíram com uma coisa escandalosa desse nível, né? Eu acho que nós temos pela frente um movimento, e esse movimento tem que ser enfrentado pela esquerda de uma maneira igualmente agressiva, né? Igualmente agressiva, porque não é simplesmente o que já seria muita coisa, muito importante, o direito de aborto. Né? A coisa vai além do direito de aborto ser importante, a coisa vai além do direito do aborto, propiciando aí uma ofensiva política da extrema-direita. A esquerda tem que sair abertamente em defesa do direito de aborto, com essas palavras, sem lero-lero, né? Falar pelo direito de aborto. Tem que ter o direito de abortar, ponto final. Você acha que a esquerda deve fazer essa campanha pelo direito ao aborto nas regras atuais, em que já estão na lei, né, de casos de estupro, ou casos muito específicos, né, quando há risco, enfim, a vida, ou você acha que deve haver uma campanha mais generalizada em defesa da legalização do aborto, não apenas da forma como é hoje, sim como os movimentos feministas defendem, né? Que seja um direito da mulher e que seja uma decisão exclusivamente dela. Mas tem que abarcar todo o problema. Tem que ser uma coisa assim, ó. A mulher está grávida, decidiu fazer aborto, vai no hospital público e o hospital público faz o aborto. Eu morei na Inglaterra, e na Inglaterra era assim. Você estava grávida, a mulher estava grávida, ela ia lá no Serviço Nacional de Saúde, falava, eu quero abortar. Não tinha por que você quer abortar, será? Não. Pronto, ela abortava, sem dar explicações para ninguém, porque eu acho também que a pessoa não deve explicação para ninguém. Então, esse é o caminho que... deixa eu fechar esse microfone aqui. Que as mulheres que estão na luta, né, em defesa da legalização do aborto, é o caminho que se defende, né, que seja uma pauta de saúde pública e que atenda mulheres pobres, mulheres ricas, porque a situação de hoje é que o aborto ele é legalizado, né, porque as mulheres ricas conseguem, não ricas, mas enfim, basta ser de classe média, e que conseguem fazer de uma maneira segura. Mas quem morre e que também tenta fazer aborto são as mulheres pobres. Então, essa é a campanha ideal, né, que feministas e pesquisadoras e professoras, enfim, adorariam que acontecesse. A questão aqui, aí, o que eu trago para você comentar é a eleitoral. A esquerda jamais vai abraçar essa campanha, né, e aqui os partidos maiores, enfim, de forma eleitoral. Por exemplo, a última campanha presidencial, eu vi o Boulos trazendo essa pauta, foi o único candidato que trouxe mais no debate, mas é algo tão, assim, que fica na mesma linha da descriminalização da maconha ali, né, porque traz problemas de voto, né? Então, você acha que existe alguma possibilidade disso acontecer? Em que tempo, né, isso vai acontecer? Em quantos anos isso vai acontecer? Porque há um receio muito grande de não se ter voto. A gente vive num país bastante conservador ainda para se colocar uma pauta dessa na campanha presidencial. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu sou totalmente a favor que isso aconteça. Mas eu não vejo possibilidade disso acontecer, né? Não, é possível sim de acontecer. As organizações de mulheres, as organizações de esquerda que defendem essa política, elas devem fazer pressão. Eu acho, por exemplo, que uma organização de mulheres deveria falar, não vote em candidato que não defenda o direito das mulheres, não defenda o direito de aborto. É o caso até de fazer campanha contra, né, o candidato. Porque a vida é assim, quem não chora não mama. Ou você pressiona, o negócio nunca vai sair do chão. Ficar esperando a boa vontade aí de gente que tem acordo com Deus e o diabo,
para que ele adote uma política que a imprensa vai condenar, porque a imprensa vai condenar, né? E tudo mais, pode esperar sentado que vai cansar. Tem que pressionar, tem que botar a pressão. Uma organização que defende o aborto, uma organização feminina que merece o nome, ela deveria chegar para as mulheres e falar: ó, está aqui o nosso programa e a questão do aborto é uma questão fundamental. Quem não defender isso daí, nós não só não vamos votar, como nós vamos criticar abertamente. E assim a coisa vai se generalizando num movimento que vai tomando conta, que vai crescendo. Porque é só a direita que pressiona. A esquerda não pressiona. Não só a imprensa vai cair matando, e você citou a imprensa, né? Mas vai ser uma guerra absurda, né? Na disputa aí de discursos, né? De candidaturas numa eleição. Assim, aquele candidato é o que defende o aborto, aquela candidata é a que defende o aborto, ela não defende a vida. E aí aqueles discursos totalmente distorcidos. Mas concordo com você que aí o debate começa a ser feito de verdade, né? Porque o debate não é feito de verdade, ele fica ali em grupos que são mais inteirados do assunto, né? Que são pessoas que leem mais, enfim, ele não ganha uma amplitude nacional para todo o eleitorado, né? Mesmo que haja distorções e que aí uma pessoa explique para outra e que haja campanhas de alguma forma, né? Isso não existe hoje, né? Não existiu numa eleição até hoje porque não há coragem de nenhum candidato para colocar essa pauta, né? Deixa eu ler aqui, acho que o Rui travou de novo. Deixa eu ler aqui. Acho que. Voltou, beleza. Deixa eu ler aqui os últimos superchats do Dan Vilela, que ele diz: Rui tá certo. Você se lembra de um caso de uma pessoa que foi presa pela PF em 2011 por administrar um site que veiculava conteúdo de extrema-direita, além de trazer fotos de mulheres esquartejadas e fazer apologia à pedofilia? O negócio é de tempos atrás já. E outro comentário dele que diz: e sim, a escalada já havia começado bem antes de 2014. Ninguém se lembra da garota de Caxias do Sul, Cibele Baginski, que queria refundar a Arena em 2012, acho, e ganhou até espaço na revista Veja? Muito bem lembrado, Dan. Não lembro, mas obrigado por trazer aqui essa contextualização que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Joxil diz: Rui, a pressão das mulheres de suas organizações feministas consegue obrigar o Estado a aceitar o direito de aborto? Não, né? Consegue pressionar para que o Congresso aprove, né? Mas eu já te passo para você falar. Maria Ângela, Gisele, nós somos do coletivo de mulheres do PCO e estaremos panfletando para pressionar sobre a defesa do aborto nas ruas. Venha com a gente domingo na Paulista, MASP, às 14 horas. Valeu, Maria Ângela, vou destacar aqui o seu comentário na tela. Obrigada. Rui, vou te passar então para você comentar essa coisa do Dan Vilela, né? Que ele. Não foi do Dan Vilela, foi do Joxil, que ele fala da pressão das mulheres, se consegue obrigar o Estado. E depois, por último, para a gente encerrar, a questão econômica, fazer um comentário sobre o teto de gastos. E uma outra mensagem do Dan Vilela que ele falava sobre a desoneração da folha de pagamento, né, se você tem algum posicionamento a respeito, e ele lembra que a Dilma, a opinião dele, errou por não exigir uma contrapartida dos empresários. Bom, sobre essa questão de se é possível, isso aparece bastante no debate aqui, né? Queria dar uma definição geral. A luta, né? Quer dizer, luta mesmo, né? Não um discurso, a mobilização ativa, né? Mobilização de rua, greves, ocupação de prédios, etc. e tal, a luta que tem um caráter revolucionário dos trabalhadores, do povo, ela pode tudo. Tanto que já as grandes modificações que aconteceram na história da humanidade foram assim. E a população explorada nunca ganhou nada sem luta, né? Lógico que nos dias de hoje aparece muita propaganda de que tal coisa foi dado, tal coisa foi dado. Não, nada é dado, né? Por exemplo, esse auxílio emergencial aí, ele foi aprovado porque o pessoal tinha medo que o país explodisse.
Então, eles se anteciparam a uma crise que eles achavam que era inevitável. Então, quer dizer, nós temos que ter confiança de que, agrupando as forças dos trabalhadores, de todos os setores, mulheres, etc. e tal, é possível modificar o país, é possível fazer uma revolução, é possível transformar integralmente o Brasil e, no meio do caminho, é possível conseguir algumas melhorias que, logicamente, só vão ser realmente estabilizadas se houver uma mudança no regime político e social. Então, isso daí me parece que é uma linha mestra do trabalho político fundamental, né? Queria aproveitar, não falei da conferência do PCO, mas queria aproveitar e falar que na nossa conferência, que nós fizemos nesse final de semana, 30ª conferência, uma das partes do programa é o direito de aborto. Faz parte do programa eleitoral do PCO em todas as eleições. Né? Muito bom. Em algum momento aí, agora nós estamos com o tempo já meio estourado, mas em algum momento, talvez no próximo programa, a gente fale um pouquinho mais sobre a política eleitoral, não para fazer uma propaganda simplesmente de uma realização do PCO, mas também porque é uma questão política. Né? Nós discutimos em detalhe qual deve ser a política eleitoral que nós consideramos que é uma política eleitoral para o conjunto, né, da esquerda, do movimento operário e tudo mais. Esse debate é um debate que me parece importante. Sobre essa questão da desoneração da folha de pagamentos, é uma reivindicação empresarial, né? Ninguém pode defender isso daí e não há contrapartida. Esse negócio da contrapartida é falso. Você não consegue impor aos capitalistas esse tipo de contrapartida. Toda vez que alguém fala, vamos diminuir o peso dos tributos, etc., e tal, na folha de pagamento para contratar mais pessoas, é um golpe. Você vê que o Bolsonaro ele liquidou. A maior facilidade de demitir, de suspender, de tudo, e não tem contratação. Ele provou pela negativa a tese, né? Se a tese fosse verdadeira, que você desonera a folha, facilita a demissão, torna o trabalhador mais barato e aí contratariam mais trabalhadores, a gente deveria estar aqui com uma onda de contratações enorme. Não tem nada disso. Nunca houve, né? No Brasil, esse processo de liquidação dos direitos trabalhistas, ele tem 20 anos e o desemprego só cresceu nesses 20 anos. A fome se estabeleceu aí, tem 60 milhões de pessoas que meio que estão fora da perspectiva de conseguir um emprego, né? Bom, aproveitando também para concluir, só denunciar o que o Bolsonaro, as intenções, né, do governo de dar para a educação e para a saúde juntos no orçamento menos do que o orçamento militar. O orçamento militar será o dobro do orçamento para a educação, né? Um retrato do país que nós estamos vivendo. Vai ter muito exército, marinha e aeronáutica, e muitos analfabetos aí, gente que não vai conseguir chegar nem a completar o curso secundário. Ô, Rui, e sobre o teto de gastos, né? Foi reacendido aí um debate depois dessas baixas no Ministério da Economia, né? Vários pedidos de demissão. O próprio Guedes falou numa debandada, foi dar entrevista na Globo, na CNN. Isso foi até antes do nosso último programa, mas a questão é que aí muitos comentaristas econômicos, né, muitos analistas começaram a voltar a falar sobre o teto de gastos. Por quê? O Guedes diz que a debandada está relacionada com os secretários quererem mais pressa para as reformas, dizer que as privatizações não estão acontecendo, eles vão lá e pedem demissão. E o Guedes foi alfinetar o Bolsonaro, né, dizendo que isso precisaria ser feito logo, mas o Bolsonaro estava segurando, porque o Bolsonaro agora é desenvolvimentista, né? E então voltou esse debate do teto de gastos, sobre furar o teto de gastos, né? O Maia falou que a prioridade é isso, falou hoje.
E o próprio Bolsonaro disse assim, tem gente que realmente está me aconselhando aí a ultrapassar, furar o teto de gastos, mas que isso daria impeachment, enfim. Como é que você vê esse debate aí que está voltando a falar nessa PEC, né, que foi tão discutida no momento da aprovação e que a gente sabe que precarizou de uma forma extrema os serviços públicos no Brasil? Essa questão do teto de gastos, né, nós temos que entender que isso aí é uma arma dos banqueiros e do imperialismo para obter um controle sobre a administração pública. Para que serve a questão do teto de gastos? Se você tiver uma falência dos bancos, não tem teto de gastos. O governo vai falar que é uma emergência nacional, que os bancos não podem falir, que não sei o que, vai dar o dinheiro para os bancos. E assim em outras coisas de interesse do imperialismo, dos banqueiros, etc. e tal. O teto de gastos, o que é? Não pode dar dinheiro para os microempresários, não pode dar, tem que cortar dinheiro da Previdência. É uma arma que serve para achatar o gasto no que diz respeito ao trabalhador, funcionário público, o aposentado, etc. e tal. Na verdade, é um falso debate. O próprio movimento operário e esquerda deveria entender isso daí. Quando a burguesia quer que o teto a burguesia que eu digo assim, a burguesia grande, grossa, aquela que controla a mesma coisa. Quando ela quer que o teto de gastos seja ultrapassado, ela vai ultrapassar, não tem choro nem vela. Isso é para manter o cofre fechado para os trabalhadores e os setores mais fracos da economia. Essa que é a grande realidade. Então, o que acontece é que os movimentos populares teriam que simplesmente ignorar o teto de gastos. Eles têm que exigir o que eles acham que é necessário, e o teto de gastos não é problema também do trabalhador, das suas organizações. Nós não temos obrigação de administrar o país em detalhes de uma coisa que a gente não controla, né? Quem controla a economia nacional é o governo, são os banqueiros. O trabalhador não controla, a esquerda não controla. Então, nós não temos que discutir a questão do teto de gastos. Nós temos que discutir quais são efetivamente as necessidades dos trabalhadores, dos setores populares e tudo mais. Precisa de dinheiro para a saúde? Tem que botar o dinheiro para a saúde. Tem o teto de gastos. Não me interessa. A pressão tem que ser feita independentemente disso. Porque senão você entra na discussão de se tem ou não tem que ter teto de gastos. E aí você cai no Marapuca, você fica comprometido com a administração de uma coisa que é falida, que é o Estado Nacional Brasileiro, assim como o Estado Nacional de quase todos os países, é uma coisa falida, e você vira um administrador da massa falida, que, no final das contas, só dá dinheiro para os grandes capitalistas e o povo morre de fome. O povo paga imposto e o dinheiro vai para os grandes capitalistas. Legal. Valeu, Rui. Obrigada por mais essa análise. Deixa eu só ver se eu deixei algum superchat aqui para trás. O último foi da Maria Ângela. Peraí, deixa eu apertar o microfone. Acho que era isso mesmo. E agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse programa. Tem um programa começando agora. Na verdade, começou já. A gente super atrasou aqui. Então, começou às 5 horas. E depois tem o Boa Noite logo mais às 6h30. Acompanhem aí. O dia em 20 minutos hoje vai ter o Padilha, o deputado federal, Alexandre Padilha, falando sobre Sarah Winter e uma ação no STF, que ele está entrando contra a Sarah Winter. Enfim, acompanhe a programação. Valeu, obrigada a todo mundo e obrigada a você também, Rui. Um abraço. Até terça.